e amém. Pode se sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, muito feliz de receber você que nos visita hoje pela primeira vez. Um privilégio para nós. Sinta-se em casa. Que essa é a casa do Pai. É o lugar para você se sentir em casa mesmo. Que seja um dia especial em nome de Jesus. É isso aí. Coisa linda. Gu, você tem sorte que eu não sou muito adepto de ficar com um tecladista aqui enquanto eu vou pregando, que eu me perco. Mas é bonito. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Irmãos, chegamos no segundo episódio da série de mensagens Confissões de um Pastor. Você que nos visita hoje pela primeira vez, chegou num bom dia. Você fala, puxa, o pastor está confessando? Tô. Desde domingo passado. E eu tenho mais 3 dias para confessar ainda, hein? Sem contar hoje. Essa é uma série que a gente, que nasceu no nosso coração com o desejo de também abrir o nosso coração para você. Muitas vezes eu ouço tudo que você tem para dizer, mas poucas vezes você ouve tudo que eu tenho para dizer. Então, essa série de mensagens nasceu com esse desejo, um espaço para eu abrir o meu coração na mesma medida que você abre o seu. Antes de seguir para o tema de hoje, eu quero compartilhar algo com você. Enquanto eu preparava esse sermão, eu fui confrontado por uma verdade, uma pergunta desconfortável, mas é uma pergunta bastante necessária. E a pergunta é a seguinte: o que realmente governa o nosso coração? Uma pergunta importante da gente responder. O que governa o nosso coração? E eu sei que a princípio pode parecer uma pergunta meio, pô, mas pastor, você sabe que é Jesus que governa o meu coração. Será? Justamente por estar há anos nessa caminhada, eu tenho aprendido que existem alguns assuntos, alguns temas que a gente evita, não porque eles são irrelevantes, mas porque eles são difíceis. E porque são difíceis e desconfortáveis e mexem com a nossa estrutura, por vezes a gente acaba deixando eles um pouco de lado. Então, hoje eu gostaria que a gente saísse daqui com a resposta dessa pergunta. Quem governa de fato o nosso coração? Quem tem sido o Senhor sobre a nossa vida? E para ajudar nessa construção, eu quero refletir com vocês sobre, a princípio, 2 palavras com significados muito profundos. São essas aqui: valores e princípios. Valores e princípios. Se eu perguntar quais valores você carrega, bem provável que você vai me dizer algumas características que foram sendo colocadas dentro do seu coração ao longo da vida. Pelo lugar onde você viveu, as pessoas que te criaram, enfim, todo o caminho que você percorreu. Porque valores são pessoais, valores eles são culturais e até, às vezes, familiares. Eles podem até mudar com o tempo. Por exemplo, eu cresci numa família onde, desde pequeno, eu peço a bênção para o meu pai e para a minha mãe. Quantos aqui também viveram essa realidade? Eu peço desde pequeno. Benção, pai, benção, mãe, Deus abençoe, Deus abençoe. Então, quando eu era pequeno, eu aprendi que eu tinha que pedir a bênção para minha mãe e para o meu pai a primeira vez que eu encontrava com eles de manhã e a última vez que eu fosse encontrar com eles à noite. Então, só que tinha dia que eu esquecia. E aí ou a minha mãe me cobrava, ou eu já tinha pedido e esquecia. Eu falava, benção, mãe, Deus abençoe. Aí chegava na hora do almoço, benção, mãe. Ela, mas de novo. Só 2 vezes, a regra é essa. De manhã e à noite. É um valor. E eu tô tentando carregar esse valor pro meu filho também, pro Bruninho. Então, ele chega na casa do vovô e da vovó, primeira coisa que ele faz, benção, vó. Ele não fala ainda, mas eu falo, dá benção pra vó. E esse eu não sei falar inglês, então eu falo benção mesmo. Fala, dá benção pra vó. Aí ele vai lá e dá a mão, minha mãe dá um beijo na mão dele, Deus abençoe. Meu pai dá um beijo, Deus abençoe. Tá tudo certo. Porque é um valor familiar. Pastor, é pecado não pedir a bênção? Não é pecado, é valor. É valor. Por exemplo, um exemplo 2 aqui. Quando eu era pequeno também eu aprendi a sempre tratar os mais velhos com respeito. Então eu chamava todo mundo de senhor e de senhora. Eu cresci assim. Então era natural. Pô, o senhor, a senhora e tal. E aí eu fui crescendo, e aí sempre tem a pessoa, né? Se você for essa pessoa, para de fazer isso em nome de Jesus. Quando eu chego, eu falo assim, o senhor está no céu.
o senhor, tá vendo algum senhor aqui? Aí já estragou outro, eu falei, então sai daqui. Vai embora, não quero mais falar com você. Pô, eu só te chamei de senhor, por respeito. É um valor que eu carrego, tá tudo certo. Não precisa me chamar de senhor, porque é esquisito mesmo. Mas eu cresci assim, um valor. Deixa eu trazer algo mais cultural aqui pra gente. Se você for no Japão agora, no Japão é cultural você chegar 5 minutos antes de qualquer evento, ou de qualquer encontro, ou de qualquer compromisso. Você marcou às 9, no Japão é normal chegar às 8h55. Ninguém vai dizer para você assim, olha, parabéns, você chegou. Não, é um natural, é um valor cultural. No Brasil, é natural a gente chegar 15 minutos atrasado, não é? Então a gente chega atrasado no culto, a gente chega atrasado nos lugares, e aí quando chega, fala assim, nossa, chegou rápido, hein? Você está 15 minutos atrasado, mas é tão natural que virou parte da nossa cultura, infelizmente. Tudo isso que eu falei são valores, eles se adaptam à realidade, eles se adaptam à cultura, eles se adaptam ao tempo. Agora, princípios não. Princípios são imutáveis. Princípios são universais. Os princípios não se curvam à cultura. Eles não se curvam dependendo da geração ou aos modismos de cada época. Não existe isso. Os princípios são como leis. Leis que governam a nossa existência. Vou trazer 2 exemplos aqui para você. Primeiro, o princípio da gravidade. É uma lei. Eu até falei disso alguns dias atrás. Se eu soltar esse celular aqui, mas não tem ninguém que com a força do pensamento consegue segurar. Se você conseguir, eu vou orar para expulsar isso de você, porque não é normal. É para cair. O celular tem que cair no chão, porque é uma lei natural da gravidade. Você pode não acreditar nela. Você pode zombar dela. Você pode desprezar a lei da gravidade. Mas se um dia você pular de um avião sem paraquedas, você vai sofrer as consequências dessa lei. Não tem o que fazer. Porque a gravidade não pede a sua opinião para existir. Você, deixa eu ver, ele é bonitinho, não, eu não vou. Não, ela não pergunta se você acredita nela ou não, ela simplesmente existe. Outro princípio semelhante é o princípio da inércia. O princípio da inércia diz que tudo tende a ficar como está, parado ou em movimento, até que uma força contrária o force a mudar. Então, por exemplo, o tablet está aqui parado. Ele vai continuar parado. É o princípio da inércia. Ele só vai andar se alguém vier aqui e empurrar. Pastor, mas eu não concordo. Com muito carinho, não muda em absolutamente nada o princípio da inércia. Nada. Continua igual. Ou seja, entender a diferença entre valores e princípios pode ser um divisor de águas na nossa caminhada e livrar a gente de viver sem estabelecer a nossa vida em lugares sólidos. Por isso, hoje eu quero falar com você sobre um princípio da palavra que eu tenho a impressão de que pouco a pouco está sendo deixado de lado por aí. O subtema de hoje é esse aqui: dízimo, prática ultrapassada ou princípio eterno. Hoje a gente vai falar um pouco sobre dinheiro, mais especificamente sobre o dízimo. E antes que você comece a se coçar e se remexer na sua cadeira, no seu lugar, pensando que vai ser uma pregação pedindo oferta, pode esquecer. O momento de oferta já passou. O que a gente tinha para entregar já entregou. Eu não estou aqui para tentar forçar você a nada, absolutamente nada. E eu quero te dizer, provavelmente essa é a mensagem mais espiritual, ou uma das mais espirituais dessa série que a gente está conduzindo aqui, Confissões de um Pastor. Porque eu não vou falar hoje simplesmente sobre dinheiro. A parte principal da nossa reflexão de hoje é sobre o coração. É sobre quem de fato ocupa o primeiro lugar na nossa caminhada. Então, eu peço para que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 14, versículo de número 18. Gênesis 14, 18. Se você não trouxe sua Bíblia, vai transmitir aqui também. Gênesis 14, do 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo
de tudo. Só até aqui. Irmãos, nós estamos diante do primeiro registro bíblico sobre o dízimo da história. E é interessante que esse primeiro registro ele não aconteceu como consequência de um mandamento de Moisés. Porque muitas pessoas acreditam que o dízimo é da lei, porque está na lei. Mas na verdade a gente vai descobrir que o dízimo ele aparece antes da lei. Moisés é antes, ou Abraão é antes da lei. Moisés vai vir só muito tempo depois. Ele vai demorar para aparecer nos textos bíblicos aqui. O dízimo, ele não surge como resposta a uma obrigação. Ele não surge como o Moisés ordenando que tinha que dar, não. Ele surge como simplesmente um contexto de gratidão e reconhecimento a Deus. A Bíblia vem dizer, no texto que a gente leu, e um pouco antes, que o Abraão, ele enfrentou um grupo de homens poderosos numa batalha, numa guerra. E ele venceu o rei e seus aliados. Ele conseguiu ganhar essa batalha. E quando ele termina de vencer, além de ter vencido, ele ainda saiu com os despojos. Ele saiu com os materiais que sobraram ali naquela cidade. Então, além de alguma maneira, matar todo mundo que tinha naquela cidade, ele ainda conseguiu levar para casa os tesouros daquele povo, que era algo muito comum naquela época. Diante dessa vitória, a Bíblia vem dizer que um rei chamado Melquisedeque, esse é um nome muito importante para a nossa reflexão de hoje, como forma de honrá-lo, deu presentes a Abraão. Dentre esses presentes, ele deu pão e deu vinho. O Abraão, ele foi constrangido por essa ação do Melquisedeque e ele decidiu então dar o dízimo de tudo que ele conseguiu pegar para o Melquisedeque. Ele deu a 10ª parte de tudo aquilo que ele tinha arrecadado. Agora a pergunta que a gente tem que fazer é: quem é esse homem chamado Melquisedeque? O texto que a gente leu, ele traz pelo menos 3 informações. Primeira informação é de que o Melquisedeque ele era rei de Salém. Ele era um rei. Segunda informação é de que, além de ser rei, ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não era um cara qualquer. E a terceira informação é que ele trazia consigo pão e vinho. Agora, há algo ainda mais especial sobre esse homem, o Melquisedeque. Porque até mesmo os teólogos, os estudiosos mais resistentes, precisam admitir que o Melquisedeque, ele tipifica, ele aponta de alguma maneira para Jesus. É como se o Melquisedeque fosse no Antigo Testamento uma representação de quem seria Jesus no Novo Testamento. Olha só o que a gente encontra lá no Novo Testamento, na carta aos Hebreus. Hebreus 5, 5 e 6 diz assim: da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: você é meu filho, eu hoje o gerei. Em outro lugar diz: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6,18 vem dizer também: é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nos refugiamos nele estamos seguros. Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, versículo 1 em diante diz: esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou com Abraão, quando este voltava depois de derrotar os reis, e o abençoou. Foi para ele que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça. Depois, rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida. Feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Ou seja, meus irmãos, tem muita informação valiosa aqui para a gente deixar passar despercebido. Se esse homem tipifica Jesus, se Melquisedeque aponta no Antigo Testamento para o Cristo do Novo Testamento, e se Abraão deu o dízimo de tudo a esse sacerdote, antes da lei, antes dos rituais, antes de qualquer obrigação imposta por Moisés, por que nós, que nos gabamos de viver no tempo da graça, de conhecermos o verdadeiro Melquisedeque, o verdadeiro sumo sacerdote, que é o Cristo, por que nós não honraríamos o Senhor com o mesmo coração? E aqui vai minha confissão de hoje. Estão preparados ou não?
E aqui eu já quero, irmão, de verdade, que você deixe de lado o preconceito que talvez surja no seu coração toda vez que você ouve a gente falar, ou alguém falar sobre dinheiro dentro da igreja. Porque eu sei que isso acontece. É natural. Tem tanta gente fazendo tanta coisa errada, que quando alguém fala sobre dinheiro, já dá uma coceira. A gente já quer beber água, a gente já quer ir no banheiro, a gente já fala, meu, já tá acabando, já tá acabando. Então, tira o preconceito do seu coração, porque aqui eu não quero falar sobre, ou como alguém que aponta o dedo, ou simplesmente falar para você, você tem que fazer isso. Não, eu quero simplesmente ensinar o que a gente crê, com amor e com verdade. Para que você também tenha a oportunidade de viver a realidade que esse princípio é capaz de trazer para o nosso coração. Irmãos, são 8 anos que eu estou nessa caminhada pastoral. 8 anos atendendo pessoas, 8 anos aconselhando casais, 8 anos ouvindo gente chorar, gente sorrir. E eu já cuidei de muitas pessoas que estavam enfrentando desafios financeiros. Essa é a realidade do nosso país. Eu não quero aqui dizer para você, isso aí é culpa do devorador. Não, não é bem por aí. O nosso país é um país que dificulta a prosperidade financeira. O tanto de imposto que a gente tem que pagar. Você paga imposto em tudo que você faz. Aí no final você ainda tem que fazer um imposto de renda e às vezes tem que pagar mais coisa. Você fala assim, mas não tinha pago o imposto, eu tenho que pagar o imposto do imposto do imposto do imposto. Você fala, pelo amor de Deus, é difícil. É um país que tem muita desigualdade. Tudo certo. Agora, há uma diferença entre você viver desafios financeiros e você viver quebrado o tempo inteiro. Então, eu não estou falando aqui de gente que passa desafio, que às vezes aperta um pouquinho para pagar suas contas. Eu estou falando sobre, às vezes, gente que chega no limite do limite do limite. Irmãos, eu posso garantir para você, 99% das pessoas que passam desafios financeiros, que vivem quebradas financeiramente, não levam a sério o princípio do dízimo. É uma questão simples. É só perguntar. Pastor, precisava de ajuda esse mês no aluguel. A igreja ajuda. Quando precisa, a gente já ajudou muitas pessoas. Aluguel, água, luz, tal, beleza. Mas a pergunta é sempre a mesma. Mas aí, como que é o dízimo para você? Não, pastor, eu não dou. É natural. Por isso que o meu objetivo aqui hoje é olhar para a palavra do Senhor e refletir junto com você em algumas verdades que podem ser vitais para transformar a nossa vida financeira a partir daqui. Agora, atenção, você já nos conhece. Meu papel aqui não é prometer a você nada além do que está na palavra. Eu não quero vir aqui e falar assim, se você der o dízimo, Deus vai te prosperar ainda, você vai fechar um... Eu oro para que você feche mesmo um monte de contrato, que você ganhe dinheiro, que você lembre de nós também, tá tudo certo. Me convida lá para jantar na sua casa, tá tudo bem. Mas eu não vou te prometer que se você entregar, Deus vai te devolver, porque não é essa ideia. Há um perigo da teologia da prosperidade que tenta nivelar todos os cristãos, e é por isso que muitos de nós temos dificuldade de ouvir falar sobre dinheiro na igreja, porque quando a gente ouve falar sobre dinheiro, a gente pensa naqueles caras que querem enganar a gente, que querem o pouco que a gente tem. Tem muita... Irmão, confissões de um pastor hoje aqui, tem muito pastor sem vergonha. Tem muita igreja que conduz a questão financeira de maneira demoníaca. Você acha que eu não sei? Você também sabe. Tem pastor enriquecendo às custas das viúvas, dos órfãos, dos pobres. Mas eles estão lá prometendo que Deus nunca prometeu, falando coisas que Deus nunca falou. Agora, como igreja, nós cremos na provisão do Senhor. Quantos creem na provisão do Senhor? Eu creio na prosperidade que Deus tem para a nossa vida. Agora, isso jamais vai fazer a gente cair num lugar de barganha com o evangelho. Não vai. Porque não é que Deus pode dar, que Ele é obrigado a dar. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara no nosso coração. Pastor, mas eu quero ficar rico. Você quer ficar rico? Quero. Vai trabalhar. Vai empreender. Abre a sua empresa. Vira empresário. Vai correr os riscos. Vai dar os seus pulos. Mas não coloque na conta de Deus algo que Deus nunca te prometeu. Quantos estão aqui comigo? Digam amém. Então, antes de seguir para a aplicação desse sermão, eu acho válido a gente trazer uma base importante, simplesmente explicando o que é o dízimo. Dízimo é simplesmente a 10ª parte de tudo que nós recebemos, de tudo aquilo que cai na nossa mão. É devolver ao Senhor 10% de todos os recursos que chegam à nossa mão. Por favor, diga comigo, devolver.
Porque o dízimo é devolver. Tem gente que acha, confissões de um pastor aqui, tem gente que acha que dízimo é doação. Ah, eu vou doar. Não, você não está doando nada. Você está devolvendo. Não, porque deixa eu ir lá, vai fazer o quê? O pastor fica falando de dinheiro. Não. Você está devolvendo algo que já é do Senhor. É como se eu chegasse aqui hoje e eu dissesse assim pro pastor Celso, pastor Celso, tem um presente para te dar. Ele falou assim, pastor, obrigado, porque eu gosto muito do senhor, eu vou te dar R$1.000. Passa seu Pix aí. R$1.000, pastor, R$1.000. Presente, que eu te amo. Mesmo você sendo palmeirense, eu te amo. Aí, pastor Celso recebe lá R$1.000. Pô, pastor, muito obrigado. Aí chega amanhã, eu falo assim, caramba, meu. Ô, pastor, tudo bem? Lembra os R$1.000 que eu te dei? Lembro, o senhor me deu de presente. Então, pastor, teria como você me dar R$100? Porque algum motivo aconteceu aqui, eu precisava de R$100. Você fica com uns 900, mas você pode me dar R$100? Já pensou se o pastor Celso fala assim para mim? Ô, pastor, aí você me quebra, né, meu? Pô, era melhor não ter dado, né? Você me deu R$1.000, eu já não estava nem contando com esses R$1.000. Aí você me dá e ainda pede 100 de volta, pô, isso é um caminho. O outro caminho é dizer assim, pastor, pelo amor de Deus, lógico. 100, você não quer 200? Não, vou te transferir 200. Eu não tinha nada. Você me deu 1.000, pô, eu te dou 200, te dou 300. Tá tudo certo, de qualquer jeito eu tô no lucro. Porque eu não tinha nada e você me deu. Dízimo é devolução. Então a gente entendeu o que é o dízimo. Mas talvez alguém esteja se perguntando, beleza, mas por que eu deveria fazer isso? Esse é o meu papel hoje aqui. Por que a gente deveria fazer? Porque alguém pode estar dizendo também assim, pô, logo hoje, eu nunca venho na igreja. No único dia que eu venho, o pastor está pregando de dinheiro. De dinheiro, de dízimo ainda. Pô, pastor, mas eu acabei de começar minha planilha de organização financeira. Pô, ouvi falar eu ainda estou me acertando. Eu sei que você está sentindo, mas eu quero compartilhar com você 2 razões poderosas para a gente dizimar. E eu já quero antecipar aqui que isso vai além da lógica humana. Primeira razão, o dízimo é uma resposta de honra a quem reconhece ou a quem nós reconhecemos como Senhor. O dízimo é uma resposta de honra a quem nós reconhecemos como Senhor. É interessante que o Abraão ele não deu o dízimo para qualquer pessoa. Não é que ele estava andando na rua e falou assim, pega aqui 10% do que eu tenho. Não. Abraão não olhou para qualquer um e na emoção decidiu entregar, não. Abraão reconheceu que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo, que Melquisedeque, de alguma maneira, apontava para o Cristo, o Messias. E por isso ele decidiu dar. Sabe, irmãos, o que eu quero que a gente entenda aqui é que o dízimo precisa nascer de um coração que reconhece quem está na nossa frente. Confissões de um pastor, eu não estou pedindo seu dinheiro. Seu dízimo não é para mim. Já pensou se eu pego todo o dízimo de todo mundo e fico só para mim? Não é isso que acontece, mas nem de perto. Quando você entrega o seu dízimo, você está entregando ao Senhor. Você está devolvendo ao Senhor. O dízimo é isso, é um reconhecimento de quem está na nossa frente. E quem está? O Criador de todas as coisas. De um coração que reconhece a autoridade de Jesus sobre a nossa vida. É isso que torna o dízimo um princípio diferente. A gente não fala aqui sobre uma transferência financeira simples. Não, a gente está falando sobre uma confissão prática de que há um Deus que está acima de nós. É como se todas as vezes em que a gente devolve o dízimo, a gente estivesse dizendo, há um rei sobre a minha vida. O que eu tenho veio dele e tudo continua sendo dele. É por isso que é importante responder a pergunta que a gente fez no começo desse sermão. Quem governa a nossa vida? Quem está sentado no trono do nosso coração? Será que há a clareza para a gente enxergar quem está diante de nós? Irmãos, aqui eu vou além. Segura aí, que essa aqui é uma pedrada no nosso coração. Será que aquele que a gente diz governar o nosso coração também tem espaço para governar a nossa carteira? Será que a gente diz que o Senhor é dono de toda a nossa vida? Tem gente que fala, confissões de um pastor aqui, gente. Tem gente que fala assim, não, Deus pode governar sobre as minhas emoções. Só vou casar se o Senhor disser. Tudo bem. Não, Senhor, pode governar sobre a minha saúde. Vou me exercitar, vou começar a me alimentar melhor. Tudo bem. Mas e sobre a sua carteira? Não, da minha carteira cuido eu. Do meu dinheiro cuido eu. Por quê? Porque Deus não sabe controlar as suas finanças? Deus não sabe fazer as coisas acontecerem? Tem gente que colocou, olha só que coisa louca,
Tem gente que faz do seu dinheiro um ídolo. Tem gente que faz das suas finanças um Deus. O que eu quero que a gente entenda nessa manhã é que devolver o dízimo revela quem de fato a gente considera digno de honra. Ontem a gente visitou um casal e comentando sobre o sermão de hoje, o casal falou assim: pastor, uma vez eu aprendi, e faz todo sentido. Ele disse assim: pastor, de alguma maneira a gente vai entregar o dízimo, seja para o Senhor ou seja para outras coisas. A pergunta é, para quem? Porque tem gente que está dando dízimo no tigrinho. Você pega 10% de tudo que você ganha e você está jogando lá, achando que o Brasil inteiro perdeu. Perdeu, mas só você vai ganhar, porque você é diferente, você é escolhido do Senhor. Não vai, você vai perder igual todo mundo. Não, pastor, mas eu vou apostar no Brasil contra o Paraguai. Aí que você vai perder de verdade. A coisa está feia. Quer dizer, a gente não entrega o dízimo na igreja, mas está entregando o dízimo nas bets. Tem gente que não entrega o dízimo na igreja, mas está entregando para pornografia, para prostituição, para bebida, para o cigarro, para gastos inúteis. Irmão, essa semana eu fiz um gasto inútil. Estava lá no Mercado Livre. O Mercado Livre é um caminho sem volta. Aí eu estava lá e, pastor, eu comprei olha que besteira, um porta-copo para colocar no carro. Aí veio 2 de borrachinha, bonitinho, com o logo do carro. Falei, olha que bonitinho, vou comprar. Aí comprei. Aí chegou, ele é maior do que o lugar. Mas estava escrito lá que era para o meu carro, para o mesmo ano. Eu não vou devolver. Então, tá lá. Vai ficar lá. Deus vai me mostrar o que eu tenho que fazer com aquilo. Ou só ficar olhando para a cara para ver que às vezes a gente tem coragem. Confissões de um pastor, irmãos. A gente às vezes tem coragem de gastar R$200 numa saída para comer comida que a gente vai jogar fora depois. Mas quando foi a última vez que a gente teve coragem de entregar o nosso dízimo de R$200 na igreja? Parece que a gente tem dificuldade de chegar na igreja e entregar R$200. Mas é tão fácil entregar R$200 no Outback. Quando foi ver, já foi. E qual que é a nossa justificativa? Ah, não, mas eu mereço. Ah, é só hoje. Não é todo dia. É todo dia, sim. Puxa o extrato do seu iFood para você ver para onde está indo o dízimo. Irmãos, um parêntese aqui, porque falar de dinheiro para mim não é problema. Eu sei que muitas igrejas, desculpa repetir, construíram uma cultura muito ruim sobre dinheiro. Mas eu não posso deixar de ensinar um princípio espiritual porque há outras pessoas fazendo errado. Por isso que a minha primeira oração hoje aqui é para que todas as vezes em que você vier devolver o seu dízimo, o dízimo da casa do Senhor, você se lembre de que mais do que simples reais que você está entregando, você está sendo participante da obra mais poderosa do mundo. Não há algo semelhante à igreja de Jesus. E ao mesmo tempo que você reconheça que o seu dinheiro não vai servir a mamon, nem a tigrinho, nem a pornografia, nem a compras feitas de forma emocional. O nosso dinheiro tem dono e o nome dele é Jesus. Jesus. Porque o dízimo é uma resposta que a gente dá a quem a gente reconhece que é digno de honra. A segunda coisa é que o dízimo ele também é uma resposta de gratidão por aquilo que a gente já recebeu. Eu não sei se você percebeu, mas o dízimo que Abraão entregou veio depois de receber o pão, depois de receber o vinho, das mãos do Melquisedeque, e automaticamente do Senhor. Ou seja, Abraão não deu para ser abençoado, Abraão deu porque ele já era abençoado. Irmãos, o dízimo não é Deus não está pedindo dízimo daquilo que você ainda não recebeu. Deus está dizendo, ei, são 10% daquilo que já caiu na sua mão. Confissões de um pastor, irmãos, eu já ouvi quantas vezes, pelo amor de Deus, nunca mais fala isso para mim, em nome de Jesus. O povo falando assim, não, pastor, mas sabe por que eu não dou o dízimo? Porque o dízimo está muito alto. Eu falei assim, mas espera aí, está muito alto por quê? Tem uma explicação, porque é 10%, seu e meu. Está muito alto porque você está ganhando muito. Isso deveria ser um privilégio. Quanto mais você ganha, mais você dizima. Agora a gente está fazendo o trabalho invertido. A gente está olhando e dizendo assim, ah, não dou porque tem muito. Pô, mas quem te deu? Não foi o Senhor? Ele não está pedindo de algo que ele ainda vai te dar, ele está te pedindo algo que ele já te deu. O Abraão já tinha vencido a guerra, já estava com os despojos, já tinha sido abençoado por Melquisedeque. Isso tem que fazer parte da nossa compreensão sobre o dízimo. Irmãos, de verdade, cuidado para você não colocar o dízimo como uma moeda de troca.
Tem gente que olha para o dízimo como uma moeda de troca. Não, eu tenho que entregar para Deus me devolver. Isso pode funcionar em outra igreja, aqui não. Deixa eu te contar, Deus não é refém do seu dinheiro. Eu não sou refém do seu dinheiro. A igreja não é refém do seu dinheiro. Ninguém. O dízimo é devolução ao Senhor. É privilégio de participarmos da obra de restauração de Deus na humanidade. Mas tem gente que insiste em achar que dízimo é colocar Deus na parede. Aí coloca... Por quê? Porque a gente vê na televisão, o cara que não tinha nada, aí ele entregou um dia. Não, eu dei um carro, agora eu tenho 10. Aí a gente acha que isso aí é Deus. Isso aí não é Deus, não. Deus pode fazer? Pode, mas eu duvido que ele fica fazendo isso toda hora. Desse jeito? Porque Deus não é refém. Deus não é um lugar onde a gente investe o nosso dinheiro. Não é isso. Dízimo não é moeda de troca. Dízimo não é tentativa de comprar algo de Deus. Pelo contrário, no dízimo a gente tem um jeito prático de dizer: Senhor, eu reconheço que tudo que eu tenho veio das tuas mãos. Irmãos, guarde isso. O coração que crê que Deus é a fonte não devolve por obrigação, devolve por gratidão. Coração que crê que Deus é a fonte não vai devolver obrigado, vai devolver porque quer devolver, por gratidão ao Senhor. Por isso que o dízimo não pode ser visto como um boleto que Deus gera todo mês, não. Deus cobrando, não. Dízimo é um presente que você devolve com um coração grato por tudo que já recebeu. Lembra do exemplo do pastor Celso? É o pastor Celso dizendo assim: pastor, toma 100, tá tudo certo. Por quê? Porque eu ganhei, isso é um presente, é um privilégio poder fazer parte disso. Por isso que um dos propósitos do dízimo é nos ensinar a sempre colocar Deus em primeiro lugar em tudo. Confissões de um pastor. Gente, se você deixar o dízimo para o final do mês, sabe o que vai acontecer? Você não vai dar. Nunca. Porque não vai sobrar. Não vai sobrar. Por isso que a ideia do dízimo é a primeira parte. Eu creio que não é só 10%, são os primeiros 10%. Não é, pastor, mas a minha oferta supera o valor do dízimo. Está errado. Você pode ofertar quanto você quiser, mas seja fiel nos 10% nos dízimos. Porque é do Senhor. Senão, porque a oferta ela vai depender do dia, da sua emoção. Falar, quando que eu quero ofertar hoje? Não, o dízimo é fidelidade. É fidelidade. Agora, se você deixar o dízimo por último, você acha que vai sobrar? Não vai sobrar. É quando a gente diz, Senhor, antes de qualquer coisa, antes de qualquer boleto, antes de qualquer plano, o Senhor é o primeiro na minha vida. Ei, você quer saber quem está em primeiro lugar na sua vida? Olha o seu extrato bancário. Vai falar muito sobre quem está em primeiro lugar na sua vida. Eu penso que esse aqui deveria ser um princípio na nossa vida. Entregar ao Senhor a primeira parte de tudo que a gente tem. Para quem que você está entregando o dízimo do seu dia? Provavelmente para o celular. A gente acorda de manhã e o dízimo vai para cá. A gente abre... Não, porque às vezes tem alguma mensagem. Não teve nos últimos 9 anos, mas amanhã vai ter. Aí a gente abre e fica lá, olhando, igual um zumbi. E está lá o dízimo entregue. Não! Será que a gente não consegue falar assim, Senhor, a partir daqui, o meu dízimo do meu dia será entregue para o Senhor. Eu vou acordar um pouco antes e vou entregar os primeiros minutos do meu dia em oração e na leitura da palavra. Depois você me conta se fez mal. O dízimo do primeiro dia da semana, a gente entrega para o Senhor, vindo para o culto. É por isso que não dá para a gente ficar, vem no domingo, volta no outro, vem no domingo, falta no outro. Não, não. É entregar fielmente ao Senhor a nossa vida. A primeira semana do mês, o que a gente tem feito? Uma semana de jejum e oração, entregando mais tempo em oração, mais tempo em jejum. E aí a primeira parte dos nossos recursos, devolvemos a Deus com fé e com gratidão. E talvez alguém esteja pensando assim, pastor, mas para fazer isso aí, eu tenho que mudar completamente a minha vida. Essa é a ideia. Pastor, mas para fazer isso, eu tenho que cortar gastos. Isso mesmo. Eu tenho que reorganizar prioridades. Eu tenho que colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Ei, eu posso te garantir, valerá a pena. Valerá a pena. Pergunte para as pessoas que são fiéis nos dízimos. Estava conversando antes de começar o culto com o pastor Ed. E eu vou contar isso porque a gente estava conversando e eu sei que é para a glória do Senhor e fez todo sentido para mim. E a gente já vai ver alguns testemunhos daqui a pouco. O pastor Ed contando, falando sobre o dízimo e tal, falou assim, pastor, sabe há quantos anos eu dizimo? Eu posso estar errado no número que ele falou, mas são 23 anos
ininterruptos dizimando. Eu falei, nossa, que coisa linda. Ele falou, não, pastor, mas sabe por que eu estou te contando? Porque são 23 anos em que o Senhor não deixou faltar. Isso é sobre o dízimo. É a gente entregar porque a gente tem convicção de que o Senhor não tem deixado faltar. Você só tem o que entregar porque Deus não está deixando faltar. O dízimo é sobre aquilo que Ele já colocou na sua mão. É sobre aquilo que Ele já te entregou. Quantos aqui vivem a provisão do Senhor, digam amém. É porque o Senhor tem entregado na sua mão para administrar. Deixa eu dar mais uma confissão aqui para você. Que apesar de tudo isso, apesar da gente saber e da gente viver na pele muita dessa realidade, vai ter gente que vai dizer assim, mas isso aí tem muito no Antigo Testamento. No Novo, eu li no Novo Testamento, mas se você quer usar esse discurso do Antigo Testamento e do Novo, eu vou te dizer, no Novo Testamento a coisa fica mais séria. Porque, olha só, no Antigo Testamento, o que a Bíblia diz? Não mate. No Novo Testamento, o que Jesus diz? Se você odiar no coração, já matou. O que é mais difícil? Qual que é a régua mais alta? No Antigo Testamento diz, não é para adulterar. O que Jesus diz? Se você olhar com desejo, já cometeu adultério no seu coração. Qual que é a régua mais alta? No Antigo Testamento, a Bíblia diz, dê o dízimo. O que Jesus diz? Entrega a vida toda. Não é 10%. Eu quero a vida inteira, a vida completa. Significa que com Jesus não é 10%, com Jesus é tudo. É vida, é coração, é entrega total. E tudo isso com gratidão. Porque se você levantou mais uma vez para vir para a igreja, é porque o Senhor te sustentou. Se você tem condições hoje, pastor, eu tenho condições de dar o dízimo e não estou dando. É porque o Senhor tem sustentado você, apesar das nossas infidelidades. Não se trata de debates. Outra confissão. Tem gente que chega e fala assim, pastor, tudo bem, mas é do bruto ou do líquido? Sabe o que essa pessoa está dizendo? Ela está fazendo igual casal de namorado, quando vem se aconselhar com o pastor. Eles chegam e falam assim, eles falam nas entrelinhas, mas eles falam assim, pastor, eu posso ficar sozinho com a minha namorada? Pode. Fazendo o quê? Esse é o negócio. Mas eu posso ficar sozinho? Pode. Pastor, mas eu posso tocar nas costas dela? Pode. Aí ele está indo. Pastor, mas e na cintura dela eu posso tocar? Sabe o que ele quer? Ele quer dizer assim, pastor, até onde que eu posso ir para ficar na beira e não ir para o inferno? É isso que ele quer. Até onde que eu posso tocar? Até ali. E o diabo não vai me levar? Não vai. Então eu vou ficar aqui, no limite. É quando a gente diz assim, pastor, é do bruto ou do líquido? A gente está dizendo assim, Senhor, qual que é o mínimo que eu posso dar para o Senhor? Porque um coração generoso, ele fala assim, eu vou dar do máximo que eu conseguir. Por quê? Porque o Senhor tem dado o máximo que Ele pode por mim. Então a gente não pergunta do bruto, líquido, mas e o 13º? E a participação nos lucros? Mas eu não sei. E a gente vai criando maneiras, como se Deus estivesse lá e falasse assim, não, vamos ver aqui, bota na planilha. Não, irmãos, em nome de Jesus, eu oro por um coração generoso e fiel. Um coração que reconhece que você tem o que tem porque Deus te deu. Não se trata de debates desse tipo. Olha só o que o Davi disse em 1 Crônicas 29. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir voluntariamente assim? Tudo vem de ti. Nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com integridade. Tudo que dei foi espontaneamente, com integridade de coração. Agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre essa inclinação dos pensamentos no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. Irmãos, é dia de reconhecermos que tudo que temos, tudo que somos e aquilo que a gente ainda vai ter, veio do Senhor. Veio do Senhor. Aí você pode dizer, não pastor, eu não dou, porque o meu dízimo é muito alto. Ei, na verdade você não dá porque você não quer dar. Porque quando você ganhava pouco, você também não dava. Quando você ganhava muito... É por isso que a Bíblia diz, quem não é fiel no pouco,
não vai ser fiel no muito. Porque o dinheiro não muda o seu coração. O dinheiro revela o seu coração. Ah, o cara ficou rico e ficou snob. Não, na verdade o dinheiro só revelou. Não, o cara ficou rico e ficou desonesto. Não, na verdade ele já era desonesto. É que não dava para ver, agora dá. Porque o dinheiro não muda quem nós somos. O dinheiro revela quem nós somos. É por isso que não adianta. Você pode ganhar. Irmãos, confissões de um pastor. Tem gente que ganha um salário mínimo e é fiel. E vive bem. Agora tem gente que ganha 30 mil reais e não é fiel e vive mal. Sem paz. Sem prosperidade. Porque prosperidade não é aquilo que sobra. Prosperidade é aquilo que não falta. E talvez, na casa de quem ganha menos, está sobrando mais prosperidade. Está sobrando paz. Está sobrando tranquilidade. Por isso não dê mais desculpa. Estou confessando aqui, irmãos. Não dê mais desculpa. Pastor, não dou porque eu ganho pouco, tenho medo de faltar. Não, você não dá porque você não quer. Porque no dia que você não ganha... Quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. E quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. É por isso que Deus, às vezes, Ele permite que a gente experimente coisas maiores, porque Ele sabe que isso não vai mexer com o nosso coração. Desculpa dizer, irmão, se você não consegue resolver a sua vida financeira com 90%, você não vai resolver com 100%. Desculpa, isso é honestidade, é só raciocinar. A gente já ficou sem dar o dízimo muitas vezes e a gente viu que 10% não resolve a nossa vida financeira. Você deixou de dar e ao invés de resolver, atrapalhou ainda mais. Sabe, irmãos, talvez o nosso problema com o dízimo não seja a confiança na igreja, porque eu acho que você confia na gente sim, senão você não estava aqui. Eu acho que você confia na nossa administração, acho que você confia em tudo aquilo que a Adai tem feito. Acho que o nosso problema muitas vezes é não reconhecer que o dinheiro talvez está ocupando um espaço no nosso coração que ele não deveria. Você pode dizer assim, pastor, vocês estão pregando sobre dízimo porque está com as contas atrasadas. Não tem nenhuma conta da nossa igreja atrasada. Zero. Tudo em dia. Nosso aluguel está em dia, os pagamentos dos funcionários estão em dia, tudo! Os nossos missionários estão sendo alimentados em dia. Então eu não estou vindo aqui para tentar te convencer. Não, eu estou te falando aqui sobre um princípio que vai abençoar a sua vida. A gente pediu alguns testemunhos ao longo dessa semana no grupo de voluntários e muitos de vocês mandaram. E eu trouxe aqui alguns para alimentar a nossa fé. Olha só. Sempre fui dizimista. Hoje estou desempregada, mas continuo devolvendo o dízimo da casa que eu tenho alugada. Deus em nenhum momento deixou faltar. Ele sempre nos surpreende. Pastor, não dou o dízimo porque eu estou desempregado. Será? Mas antes você dava? Antes de ser dizimista, vivia com o nome negativado e sem controle financeiro. Irmãos, uma coisa importante, tá? A gente não combinou nada com ninguém, a gente só mandou. Se tem alguma experiência especial com dízimo, manda pra gente. Explica aí como foi. Antes de ser dizimista, vivia com o nome negativado, sem controle financeiro. Um dia decidi dar um passo de fé, tirar primeiro o dízimo, depois pagar as contas. Foi difícil no começo, mas perseverei. E Deus me deu sabedoria. Hoje já faz muitos anos que não tenho nome sujo. Sou diarista e vejo o Senhor multiplicar o meu salário de forma inexplicável. Tenho plano de saúde, pago academia, como alimentos saudáveis. Já está melhor que a gente. Tomo suplementos caros. Está muito melhor que a gente. Tudo isso porque aprendi a honrar a Deus em primeiro lugar. Já vivi experiências profundas com Deus na área financeira. E posso afirmar com convicção, a fidelidade no dízimo mudou a minha história. No início da caminhada, as contas apertavam, os sonhos pareciam distantes. E quem me manteve firme foi minha esposa, com seu exemplo silencioso. Olha que coisa linda, hein? Fui discipulado na Adai, aprendi sobre os princípios e através do curso Crown, que é o nosso curso de finanças, à luz da Bíblia, compreendi o valor da mordomia fiel. Deus abriu portas profissionais, me deu sabedoria e multiplicou o pouco. Hoje sou administrador, assessor financeiro e professor de finanças, fruto dessa verdade. Não é teoria, é vida. O dízimo me trouxe mais do que estabilidade. Me deu paz, confiança e propósito. Lembro de uma ministração do pastor Soeiro em que ele disse, às vezes, o problema nas finanças não é falta de oração, é falta de uma planilha. Irmãos, às vezes o que está faltando para a gente poder dizimar é a administração.
é gastar menos do que a gente ganha. É organizar melhor as nossas finanças. Mas é interessante que sempre que a gente vai tirar de algum lugar, a gente tira de Deus, da casa do Senhor. A gente mantém o McDonald's, a gente mantém o Outback, a gente mantém a compra da Shein, mas tira da casa do Senhor. Princípios são como a gravidade. Você pode ignorar, você pode zombar, você pode menosprezar, até duvidar dela. Mas no dia em que você decidir pular de um avião sem paraquedas, você vai sentir o impacto. Assim também é com princípios espirituais. Quando a gente quebra, não é Deus que se machuca. Quando a gente quebra um princípio espiritual, não é que Deus olha e fala assim, puxa, está faltando o dízimo do Daniel, do Diego, da Cacá. Está faltando R$300 aqui, R$400 ali, R$500 ali. Está faltando. Não é que Deus faz isso, não. Quem sofre é a gente. Eu oro para que você consiga descobrir onde está o seu coração. Olhando para o seu tesouro. Porque onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Talvez, e eu encerro aqui, a postura de alguém não dizimar seja simplesmente o sintoma de alguma coisa mais profunda. Talvez a vida financeira seja uma área da sua vida que ainda não está rendida ao Senhor. Eu quero fechar esse sermão com uma frase que Deus ministrou no meu coração. Eu creio que pode se tornar, a partir daqui, uma linda realidade na sua vida. Sobre sua casa, sobre a sua família. Acredite, irmão, 90% com a bênção de Deus vai mais longe do que 100% sem a bênção do Senhor. 90% com a bênção do Senhor vai mais longe do que 100% sem a bênção de Deus. Eu quero orar pela sua vida financeira. Se você pode, eu te peço para que você se coloque de pé no seu lugar. Que você estenda a sua mão como se você fosse receber um presente. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, porque o princípio, ele é criado para o nosso bem, não é para o seu bem. O Senhor não precisa de real, dólar, euro. Se o Senhor dependesse de dinheiro, o Senhor não seria Deus. Mas o Senhor, a Bíblia diz que é o dono do ouro e da prata. É por isso que o Senhor abre portas financeiras para nós. É por isso que a torneira financeira, quem controla é o Senhor, dessa igreja, da nossa casa. Por isso, Senhor, eu quero nesse sermão tão especial, tão espiritual, eu quero em nome de Jesus abençoar a vida financeira dos teus filhos. Gente que talvez até hoje não encarou o dízimo como algo espiritual, mas que a partir de hoje vai começar a encarar. Senhor, eu oro pedindo a tua prosperidade sobre a casa de cada irmão e cada irmã que está aqui. Senhor, em nome de Jesus, que eles vivam essa realidade não só daquilo que sobra, mas principalmente daquilo que não falta. O Senhor é o Deus que não deixará faltar. Eu profetizo isso sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Não vai faltar em nome de Jesus. Mas também, ó Deus, o Senhor será aquele que nos ajudará na administração financeira da nossa casa. Porque talvez está faltando porque a gente está gastando mais do que ganha. Então nos ajude a administrar melhor as nossas finanças, a guardar mais dinheiro, a investir mais dinheiro. Senhor, nos ajuda a sermos sábios no jeito como a gente lida com as finanças. Não queremos ser daqueles que dão 10% para o Senhor ou devolvem 10% para o Senhor e gastam 90% de maneira irresponsável. Não. Seremos daqueles que honram ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos, com todo o dinheiro que há e com todos os recursos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida, Pai. Que seja assim, que a tua bênção financeira alcance essa igreja e cada irmão e cada irmã, e que a gente reconheça que foi o Senhor quem fez isso. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.